Você não vai mais ver meus filhos. Não merece ser chamada de avó. Minha nora, Ashley, gritou isso para mim. Meu filho Daniel, o pai deles, ficou calado ao lado dela, na sala de estar que eu ajudei a comprar. Eu respirei fundo, olhei para os rostos assustados dos meus netos, Lucas e Sophie, peguei minha bolsa e saí sem dizer uma palavra. Eles acharam que tinham vencido, mas 2 semanas depois, ouvi uma batida desesperada na minha porta. Eram meus netos, chorando. O que eles me contaram naquela noite fez meu sangue gelar e me fez pegar o telefone para ligar para a polícia. Sentei-me ao volante do meu carro, estacionado na rua deles. Pelo retrovisor, vi a cortina da sala de estar se mover por um instante. Conseguia imaginar o sorriso presunçoso no rosto de Ashley. Ela achava que tinha vencido, que a humilhação pública era o golpe final que a colocaria no controle de tudo. Meu filho, Daniel, provavelmente estava ao lado dela, concordando em silêncio, como sempre fazia. Mas minhas mãos não tremiam no volante. Meu coração não estava disparado de pânico. Estava batendo de forma lenta e constante, um tambor de guerra silencioso. O ar dentro do carro parecia gelado, mas não era desconfortável. Era esclarecedor. As palavras dela ecoavam, mas não como um ferimento. Elas soavam como um erro de cálculo, um erro que ela pagaria muito caro. Eles me viam como uma velhinha frágil, uma carteira a ser esvaziada e depois descartada. Achavam que minha memória estava falhando, que a dor pela perda de Chris, meu marido, havia me enfraquecido permanentemente. Eles confundiram meu luto com senilidade e minha generosidade com estupidez. Me diga de qual cidade você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que eles não entendiam é que 40 anos como contadora forense não desaparecem com a idade. Meu trabalho era encontrar a verdade escondida em números, em padrões que ninguém mais via. E eles deixaram um rastro. Pessoas como Ashley e Daniel, impulsionadas pela ganância, sempre deixam um rastro de migalhas digitais e de papel. A raiva que senti não era quente e cega, era fria e focada. Eu já sabia por onde começar. Cheguei em casa e não tirei o casaco. Fui direto para o meu escritório, o pequeno cômodo que Chris me ajudou a montar anos atrás, com suas estantes de carvalho maciço. Abri a gaveta trancada da minha escrivaninha. Lá dentro, intocados, estavam os extratos bancários dos últimos 2 anos. Eles pensaram que eu não notaria pequenas retiradas, transferências disfarçadas de investimento familiar. São só uns papéis de rotina para o investimento, Daniel disse na semana passada, evitando meu olhar enquanto me pedia para assinar um documento que recusei. Meu treinamento me ensinou a desconfiar da palavra rotina, pois ela geralmente esconde desvios. Espalhei os papéis sobre a mesa. A luz da luminária iluminou uma coluna de números. E lá estava, o começo de tudo. Aquela coluna de números era apenas o sintoma. A doença havia começado muito antes, crescendo nas sombras da confiança que eu depositava neles. Para você entender como chegamos a este ponto, a essa crueldade na sala de estar, você precisa entender como tudo começou. Você precisa saber sobre os sacrifícios. Sobre os $120.000 para a faculdade de Daniel, os $40.000 para o casamento dos sonhos de Ashley e os $250.000 da casa dos meus pais que vendi para dar a eles a entrada da casa deles. Cada centavo foi um tijolo na fundação da vida que eles construíram, a mesma vida da qual acabaram de me expulsar. Não foi um colapso repentino, foi uma demolição lenta e planejada. Deixe-me contar como eles colocaram o primeiro explosivo. Eu não cresci com dinheiro. Meus pais eram o tipo de gente que você não vê mais muito por aí. Meu pai trabalhava com as mãos, cheirando a serragem e suor. E minha mãe conseguia fazer $1 render como se fossem 10. Nossa casa era pequena, mas nunca pareceu vazia. A dignidade não era algo que comprávamos, era o ar que respirávamos. Eles me ensinaram que a honestidade era a única linha de crédito que nunca falha e que o trabalho duro era uma forma de oração. Vi meu pai consertar sapatos de vizinhos de graça e minha mãe dividir nosso pão com quem tinha menos. Eles não tinham muito para dar, mas davam tudo o que tinham. Essa foi a minha herança, um tipo de riqueza que não pode ser depositada em um banco ou roubada por ganância. Era a base de tudo. A vida naquela cidade pequena nos ensinou a sermos resilientes.
Tivemos invernos rigorosos e verões de colheitas ruins. Aprendi desde cedo que se queixar não enchia a despensa e que esperar por ajuda era um luxo que não podíamos pagar. Aos 16 anos, eu já trabalhava meio período na mercearia local, equilibrando os livros do Sr. Henderson. Ele me pagava uma ninharia, mas a lição que aprendi ali foi inestimável. Cada centavo contado, cada registro verificado. Aquilo me ensinou a prestar atenção aos detalhes, a ver os padrões que se escondiam por trás dos números. Não era só matemática, era sobre a história que os números contavam. Uma história de esforço, de escassez, de pequenas vitórias. Essa disciplina se tornou parte de mim. Não era uma escolha, era uma ferramenta de sobrevivência. Essa base sólida foi o que me manteve de pé quando Ashley gritou aquelas palavras para mim. Eles viram uma senhora idosa, talvez um pouco frágil, e presumiram que a estrutura estava podre por dentro. Mas eles não sabiam nada sobre minhas fundações. Não sabiam que fui construída com o carvalho do trabalho duro do meu pai e o cimento da integridade da minha mãe. Eles achavam que um vento forte de crueldade me derrubaria. Mal sabiam eles que eu sou uma casa construída para resistir a furacões. A força que eu tinha não vinha dos músculos ou da raiva, mas de um lugar muito mais profundo e antigo. Um lugar que eles, com seu dinheiro fácil e moralidade flexível, jamais conseguiriam entender. É por isso que, quando saí daquela casa, eu não estava fugindo. Estava recuando para pegar impulso. Meu trabalho, por 40 anos, foi ser contadora forense. Não é uma profissão que atrai muita gente. Não tem o glamour de ser um médico ou um advogado de tribunal. É um trabalho silencioso, feito em salas pequenas e repletas de arquivos. Eu escolhi essa carreira porque ela fazia sentido para a garota que equilibrava os livros do Sr. Henderson. Era sobre encontrar a verdade. A verdade não em testemunhos emocionados ou em evidências dramáticas, mas na fria e inegável lógica dos números. As pessoas mentem, os documentos podem ser forjados, mas a matemática, no final, sempre confessa. Passei décadas vasculhando extratos bancários, recibos e livros contábeis, procurando por aquilo que não se encaixava, a pequena anomalia que desvendava fraudes enormes. Eu era uma caçadora de mentiras de papel. Ao longo de 4 décadas, aprendi uma filosofia simples. A ganância deixa um rastro. Sempre. Pessoas que pegam o que não é delas se tornam arrogantes. Elas acreditam que são mais espertas que todo mundo e começam a cometer pequenos erros. Um recibo fora do lugar, uma transferência com a descrição errada, uma assinatura um pouco trêmula demais. Meu trabalho era seguir esses pequenos deslizes, essas migalhas de pão digitais, até chegar ao banquete que eles estavam roubando. Eu não precisava de confissões. Os números falavam por si. Eles contavam histórias de traição, de confiança quebrada e de arrogância. E eles nunca se enganavam. A habilidade de sentar em silêncio e ouvir o que os números sussurravam era a minha maior força. Uma força que Daniel e Ashley subestimaram completamente. Eu não era só números, claro. Havia uma parte da minha vida que era pura poesia, e essa parte se chamava Chris. Nós nos conhecemos em uma biblioteca pública. Eu estava mergulhada em um livro de contabilidade, e ele se sentou na cadeira à minha frente, fazendo barulho com um livro sobre marcenaria. Eu o encarei, irritada, e ele simplesmente sorriu. "Desculpe", ele disse, com uma voz calma como madeira lixada. "Estou tentando descobrir como construir uma estante forte o suficiente para aguentar todo esse seu conhecimento." Eu não consegui evitar um sorriso. "Você parece mais perdido do que o livro", eu respondi. Ele riu. "Estou procurando uma história com um final feliz." Eu fechei meu livro. "Às vezes você precisa construí-la você mesmo." Ele estendeu a mão. "Então, que tal começarmos o primeiro capítulo juntos?" Sou Chris. Nosso namoro foi simples e real. Ele me levava para passear em sua velha caminhonete e nós falávamos sobre tudo e sobre nada. Ele me mostrava as diferentes texturas da madeira, a beleza nos veios de um carvalho, e eu explicava para ele a elegância de um balanço perfeitamente equilibrado. Ele era um homem que construía coisas com as mãos. Eu era uma mulher que organizava o caos com a mente. Éramos diferentes em quase tudo, mas compartilhávamos os mesmos valores fundamentais: honestidade, trabalho duro, lealdade. Ele não se sentia intimidado pela minha mente analítica.
e eu admirava a maneira como ele conseguia criar beleza a partir de um bloco bruto de madeira. Ele me ensinou que nem tudo na vida precisava se encaixar perfeitamente em uma planilha. Às vezes, as coisas mais bonitas eram um pouco assimétricas. No nosso aniversário de 1 ano, ele me levou ao mesmo parque onde demos nosso primeiro passeio. Ele não se ajoelhou, nem fez um grande discurso. Apenas tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, havia um medalhão de prata, simples e elegante. Eu não tenho muito, ele disse, mas o que eu tenho é seu. Minha vida, meu coração. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado meu equilíbrio. Casar com Chris não foi uma decisão que precisei analisar. Foi a única resposta lógica para a equação do meu coração. Ele era a peça que faltava, não para me completar, mas para tornar o quadro inteiro mais forte e mais bonito. O medalhão que ele me deu nunca mais saiu do meu pescoço. Era um lembrete constante de que o maior ativo da minha vida não podia ser contado. Construímos nossa vida juntos, tijolo por tijolo. Começamos em um apartamento alugado que cheirava a tinta fresca e sonhos futuros. Ele trabalhava longas horas em sua oficina, e eu subia na carreira, um caso de cada vez. Economizamos cada centavo, não por sermos mesquinhos, mas porque cada dólar economizado era um passo mais perto da casa que queríamos, do futuro que planejávamos. Não tínhamos luxos, mas tínhamos algo muito melhor: parceria. Ele era a minha calma no meio da tempestade dos meus casos complicados, e eu era a sua estrutura quando seus projetos criativos pareciam caóticos. Éramos uma equipe de verdade, onde cada um conhecia e respeitava a força do outro. Aqueles primeiros anos foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais felizes. Então, Daniel nasceu. E o nosso universo, que parecia completo, se expandiu de uma forma que nunca imaginamos. A chegada dele transformou nosso pequeno apartamento em um lar. Os sons de ferramentas na oficina de Chris se misturaram com canções de ninar, e minhas planilhas agora tinham rabiscos de giz de cera nas margens. Finalmente compramos nossa casa, uma pequena construção com um grande quintal, onde Chris construiu um balanço de carvalho para Daniel. Aquela casa se tornou nosso santuário. Cada marca na parede, cada arranhão no chão, era um registro da nossa história. Era ali que celebrávamos aniversários, curávamos joelhos ralados e sonhávamos com o futuro do nosso filho. A vida era boa, era simples, cheia de trabalho, mas incrivelmente boa. Lembro-me de um sábado de outono em particular. Daniel tinha uns 7 anos. Estávamos no quintal, rastelando as folhas que caíam da grande árvore de bordo. Chris o levantou e o colocou em cima de um monte gigante de folhas, e o som da risada do meu filho ecoou pelo ar fresco. Eu estava sentada nos degraus da varanda, com uma xícara de chá quente nas mãos, observando os dois. O sol da tarde batia no meu medalhão de prata, aquecendo meu peito. Naquele instante, tudo estava perfeito. Não havia contas a pagar na minha mente, nem fraudes a descobrir. Havia apenas o cheiro de folhas secas, o calor do sol e o som da felicidade da minha família. Era um daqueles momentos que você tenta engarrafar na memória, um farol para te guiar nos dias escuros que, inevitavelmente, viriam a seguir. E os dias escuros vieram. 5 anos atrás. Foi rápido, sem aviso. Um ataque cardíaco fulminante. Chris estava na sua oficina, trabalhando em uma cadeira de balanço que estava fazendo para mim. Em um momento, ele estava lá, assobiando sua melodia desafinada de sempre. No momento seguinte, ele se foi. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que já ouvi. O mundo não parou, mas o meu parou. O luto não foi como uma onda, como dizem. Foi como a ausência de gravidade. Eu estava flutuando, sem chão, sem direção. A casa, antes nosso santuário, tornou-se um museu de memórias dolorosas. Cada ferramenta na oficina dele, cada livro na estante que ele construiu, era um lembrete do que eu havia perdido. Foi a única vez na minha vida que me senti completamente desequilibrada. Levei muito tempo para encontrar o chão novamente. E o que me salvou foi a voz dele na minha cabeça. Chris costumava dizer: meça 2 vezes, corte 1 vez. Ele dizia isso sobre madeira, mas sempre acrescentava: isso vale para madeira e para decisões na vida. Ele era um homem metódico, cuidadoso. Ele nunca agia por impulso. E foi esse conselho que me guiou através da névoa do luto. Eu comecei a aplicar essa lógica à minha vida. Meça a dor,
depois corte um pedaço dela e continue. Meça a solidão, depois corte um caminho através dela. Lentamente, peça por peça, reconstruí minha vida. Não era a mesma vida de antes, claro. Era uma vida com um pedaço faltando. Mas era uma vida. E eu estava determinada a vivê-la com a mesma dignidade e força que ele e eu sempre valorizamos. Foi essa mentalidade que me levou a investir tanto em Daniel e Ashley. Eu via isso como construir algo para o futuro, um legado. Dei a eles $120 mil para a faculdade de Daniel, usando todas as minhas economias e fazendo uma segunda hipoteca na casa que Chris e eu construímos. Quando eles quiseram o casamento dos sonhos, eu resgatei $40 mil dos meus títulos de aposentadoria, pensando que a felicidade deles era o melhor investimento. Cada sacrifício foi uma alegria. Eu estava medindo o futuro deles e cortando um pedaço do meu presente para garantir que fosse sólido. Eu não sentia falta do dinheiro. Sentia-me feliz por poder proporcionar a eles o tipo de começo que eu e Chris nunca tivemos. Eu acreditava neles. O maior corte de todos veio quando vendi a casa dos meus pais, o lugar onde cresci, para dar a eles $250 mil para a entrada da casa deles. A casa onde Ashley gritou comigo. Some a isso os 50 mil que dei para aquela empresa de consultoria que faliu em um ano. São $460 mil. $500 mil, dados com amor, confiança e esperança. Eu me sentia orgulhosa por poder fazer isso. Sentia que estava honrando Chris e meus pais, construindo algo para as próximas gerações. E agora, sentada na minha escrivaninha, olhando para os extratos bancários, vejo a verdade. Eles não usaram meu dinheiro para construir um futuro. Eles o usaram para cavar minha cova. E essa foi a última medida que eu precisava tomar antes de fazer o meu próprio corte. Tudo começou de forma tão inocente. Depois que vendi a casa dos meus pais e dei a eles o dinheiro, parecia a coisa mais natural do mundo passar mais tempo lá, ajudando com as crianças. No início, era maravilhoso. Eu me sentia útil, amada. Daniel parecia mais relaxado e até Ashley me tratava com uma doçura que eu não via desde o casamento. Eles me chamavam para o jantar todas as noites, pediam minha opinião sobre a decoração do jardim e me faziam sentir como uma parte essencial da família que eu ajudei a construir. Eu preparava o lanche de Lucas e Sophie, lia histórias para eles antes de dormir. Naqueles primeiros meses, eu realmente acreditei que meu sacrifício tinha valido a pena, que tinha comprado não apenas uma casa para eles, mas um lar para todos nós. Tudo parecia estar perfeitamente no lugar. Eles eram a imagem da gratidão. Ashley me abraçava e dizia: "Não sei o que faríamos sem você, Morgan." Daniel me agradecia por ter dado a eles um começo de vida que ele nunca poderia ter sonhado. Eu me sentia o pilar daquela família. As risadas das crianças ecoavam pela casa, e eu pensava em Chris, desejando que ele pudesse ver aquilo. Ele teria ficado tão orgulhoso. Eu estava vivendo o sonho de toda avó, cercada pelo amor e pela alegria da minha família. Tudo parecia bem no início. Eu me sentia segura, valorizada, como se cada centavo investido neles estivesse florescendo em felicidade. Eu ignorava os pequenos sinais, as pequenas dissonâncias na melodia, porque a música geral era muito bonita para ser questionada. Era mais fácil acreditar na harmonia. O primeiro sinal foi quase imperceptível. Durante um jantar, Ashley fez uma piada sobre como eu organizava a despensa como se fosse um arquivo de impostos. Daniel riu, um pouco sem graça. Eu sorri, mas algo no tom dela me incomodou. Não era uma piada afetuosa. Havia um fio de escárnio ali. Na semana seguinte, notei que ela começou a refazer pequenas coisas que eu fazia, como arrumar as almofadas do sofá ou reorganizar os livros infantis. Ela não dizia nada, mas a mensagem era clara. O meu jeito não era o jeito certo. Eu disse a mim mesma que estava sendo sensível demais, que era a casa dela, afinal. Eu estava apenas tentando me encaixar e talvez estivesse tentando demais. Então, eu recuei um pouco, dando a eles mais espaço, sem perceber que estava cedendo o primeiro centímetro de território. Então, as visitas começaram a diminuir. Eu ligava para convidá-los para o almoço de domingo, uma tradição que mantínhamos há anos. "Gostariam de almoçar no domingo?" eu perguntava. A resposta de Daniel vinha sempre rápida demais. "Não posso, mãe."
Estou ocupado. Eu tentava ser flexível. Que tal no sábado, então? A pausa do outro lado da linha era curta, mas pesada. Também estou ocupado. As desculpas eram sempre vagas, sempre relacionadas a trabalho ou a compromissos das crianças que eu nunca tinha ouvido falar antes. No começo eu acreditei. A vida deles era agitada. Eu entendia isso. Eu não queria ser um fardo, mas a esperança de que as coisas voltassem ao normal começou a ser corroída por uma dúvida persistente. O padrão se tornou inegável. Domingos se transformaram em quinzenas, e quinzenas se transformaram em vamos ver. As ligações ficaram mais curtas. Minhas perguntas sobre os netos eram respondidas com monossílabos. Eu me agarrava a qualquer explicação lógica que pudesse encontrar. Eles estão apenas ocupados com o trabalho e a escola, eu dizia a mim mesma enquanto regava as plantas na minha varanda solitária. É uma fase. Todas as famílias passam por fases. Mas no fundo do meu coração, a contadora em mim via um padrão emergindo. E não era um padrão de uma família ocupada. Era um padrão de afastamento deliberado. Eu só não conseguia entender o porquê. A confusão era uma névoa fria que começava a se instalar. Quando eu conseguia vê-los, o tratamento era diferente. Gélido. Ashley raramente falava diretamente comigo, usando Daniel como intermediário, mesmo que estivéssemos na mesma sala. Diga à sua mãe que o jantar está pronto, ela dizia, com os olhos fixos na tela do celular. O acesso aos meus netos também se tornou controlado. Posso ver as crianças? Eu perguntava parada na porta da casa deles. Eles estão fazendo o dever de casa, Ashley respondia, bloqueando a passagem. Eu tentava ajudar. Eu posso ajudar com a matemática. A resposta era um muro. Nós damos conta. Eu não era mais a avó que ajudava. Era uma visitante que precisava de permissão. A confusão que eu sentia estava se transformando em uma dor aguda no peito. Eu tentei falar com Daniel sobre isso, em particular. Eu o encontrei um dia, quando ele estava saindo para o trabalho. Daniel, está tudo bem? Vocês parecem tão distantes. Ele evitou meu olhar, ajeitando a gravata. Está tudo bem, mãe. Só estamos cansados. Ashley parece chateada comigo, eu insisti. É só o jeito dela. Você sabe como ela é. Ele me deu um beijo rápido na bochecha e entrou no carro, me deixando na calçada com minhas perguntas sem resposta. A demissão dele foi pior do que qualquer palavra dura. Ele estava me dizendo, em seu silêncio, para não cavar mais fundo. Ele estava me dizendo que a lealdade dele não estava mais comigo. Aquela pequena conversa foi a primeira rachadura séria na nossa fundação. Foi então que o gaslighting começou. Pequenas coisas, a princípio. Eu mencionava uma promessa que eles tinham feito e a negação era instantânea e absoluta. Mas você prometeu que levaria as crianças ao zoológico comigo, eu disse a Daniel ao telefone. Eu nunca disse isso, mãe, ele respondeu, com um tom de falsa paciência. A voz dele era tão firme que me fez duvidar. Sim, você disse. No jantar, você... Ele me interrompeu. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. Eu insisti. Eu me lembro claramente. Foi quando ele desferiu o golpe. Mãe, talvez você devesse consultar um médico sobre sua memória. Você tem esquecido muitas coisas ultimamente. O telefone ficou mudo na minha mão. A semente da dúvida que ele plantou começou a germinar. Esse tipo de coisa aconteceu de novo e de novo. Eu mencionava uma conversa, um acordo, um plano, e era recebida com a mesma negação fria. Você deve estar se lembrando errado, Morgan. Nós nunca concordamos com isso. Eles começaram a recontar eventos de maneiras que me faziam parecer esquecida ou irracional na frente de outras pessoas. Minha confiança, antes uma rocha sólida, começou a se esfarelar. Eu comecei a anotar as coisas em um caderno apenas para ter certeza de que não estava enlouquecendo. A ansiedade se tornou uma companheira constante, um zumbido baixo no fundo da minha mente. Eles não estavam apenas me afastando, estavam tentando desmontar minha realidade, peça por peça, e por um tempo, quase funcionou. Então, a pressão financeira começou, sutilmente, como sempre. As conversas giravam em torno de como minhas finanças eram complicadas. Mãe, sobre a sua casa... Daniel começou um dia, durante uma rara visita. O que tem ela? Eu perguntei. Meu instinto de contadora imediatamente em alerta. Colocá-la no meu nome seria mais simples, por causa dos impostos, sabe? O alarme soou na minha cabeça. Eu não acho que isso seja...
Ele me cortou. Faz sentido, mãe. Apenas pense sobre isso. Eu me mantive firme. Vou falar com meu advogado. A expressão dele mudou, endureceu. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? A pergunta era uma armadilha, projetada para me fazer sentir culpada e irracional. Mas eu não caí. A pressão aumentou nas semanas seguintes. Os pedidos se tornaram mais insistentes, disfarçados de preocupação com o meu bem-estar. Seria mais simples se a gente cuidasse de tudo para você. Estamos apenas tentando te ajudar para que você não precise se preocupar com nada. Eles me apresentaram papéis, chamando-os de documentos de rotina, e me apressaram para assinar. Cada vez que eu me recusava, a frustração deles era palpável. Minha suspeita, antes uma névoa, agora era uma certeza fria e pesada no meu estômago. Eles não queriam me ajudar. Eles queriam controle. E a minha recusa em ceder estava acelerando o plano deles, tornando-os mais descuidados. Eles estavam deixando seu rastro, e eu estava começando a segui-lo. A humilhação pública foi o próximo passo. Era o aniversário de 10 anos de Lucas, meu neto. Eu esperei por um convite que nunca chegou. Na noite da festa, uma vizinha me ligou. Morgan, você não vai à festa do seu neto? Meu coração afundou. Eu murmurei uma desculpa sobre não estar me sentindo bem. Mais tarde, naquela noite, vi as fotos nas redes sociais de Ashley. Balões, bolo, a família toda sorrindo. E eu não estava lá. Havia um comentário de um amigo em comum. Onde está a sua mãe, Daniel? A resposta dele apareceu minutos depois. Ah, ela não estava se sentindo bem hoje. A mentira descarada, postada para todo mundo ver, foi como um tapa no rosto. Eles não estavam apenas me excluindo, estavam reescrevendo a narrativa, me pintando como uma avó ausente e doente. Quando confrontei Daniel no dia seguinte, a desculpa dele foi fraca e insultuosa. Nós pensamos que você estaria cansada, mãe. Não queríamos te incomodar. As palavras eram ocas, desprovidas de qualquer sinceridade. Naquele momento, olhando para o meu próprio filho, mentindo para mim, algo dentro de mim se partiu. Não foi um colapso de dor, mas uma fratura limpa. A esperança de que eu estava enganada, de que tudo era um mal-entendido, se estilhaçou. A dor era imensa, mas por baixo dela, uma clareza gelada começava a emergir. Eles não me amavam. Eles não me respeitavam. Eles me viam como um obstáculo. E eu estava começando a ver o que precisava ser feito para remover o verdadeiro obstáculo. Eles. O ataque final ao meu passado veio uma semana depois. Eu estava procurando o meu medalhão de prata, aquele que Chris me deu. Eu o usava todos os dias. Não o encontrei em lugar nenhum. Perguntei a Ashley se ela o tinha visto. Ah, aquele colar velho, ela disse, com uma indiferença calculada. Eu o vi na sua penteadeira. O fecho parecia quebrado. Ela foi até o meu quarto e voltou com ele na mão. O fecho de prata, que Chris sempre me ajudou a prender, estava torcido e quebrado. Nossa, é tão antigo, ela disse, deixando-o cair na minha palma. Deve ser frágil. O insulto era duplo, ao medalhão e a mim. Aquele objeto era um símbolo do meu amor, da minha força, e ela o havia profanado. A raiva que senti não era quente, era fria, precisa e perigosa. Foi essa raiva que me levou a procurar uma pequena chave de fenda na oficina de Chris para tentar consertar o fecho. Enquanto remexia em sua velha caixa de ferramentas, meus dedos encontraram um envelope grosso escondido sob uma bandeja de pregos. Não era uma ferramenta, era um extrato bancário recente da minha conta de poupança, algo que eu nunca guardaria ali. Eu o abri, e foi então que eu soube. Na sala mal iluminada, ouvi as vozes deles vindo da cozinha. Ela está completamente perdida, disse Ashley, com a voz baixa e conspiratória. Com o laudo de que ela está senil, podemos ter acesso a tudo. O advogado disse que é só uma questão de tempo até conseguirmos a tutela. Daniel não disse nada. O silêncio dele foi a confissão final. Meu sangue gelou. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um clique audível na minha mente. A distância, o gaslighting, a pressão financeira, a exclusão. Tudo era parte de um plano metódico para me declarar incompetente e tomar tudo o que eu tinha. Eles não estavam apenas sendo cruéis, estavam cometendo uma fraude. A dor no meu peito foi substituída por uma clareza cortante. Minha mente, a mesma mente que eles tentaram convencer que estava falhando,
entrou em modo de análise. Eu não era uma vítima. Eu era uma contadora forense com 40 anos de experiência. E eu tinha acabado de encontrar o primeiro fio de uma teia de mentiras. Eu sabia exatamente o que fazer. Eu precisava medir cada passo com cuidado. Uma semana depois, eles apareceram na minha porta com flores e sorrisos falsos. A mudança repentina de comportamento teria me confundido meses atrás, mas agora eu via a engrenagem por trás da máscara. Mãe, sentimos muito por termos andado tão distantes, disse Daniel, me entregando um buquê de lírios. Eu aceitei, meu rosto uma tela de neutralidade. Está tudo bem, eu disse, a voz calma. Ashley me abraçou, um gesto que fez minha pele se arrepiar. Nós queremos consertar as coisas, ela disse, com uma sinceridade ensaiada. Eu sabia o que estava por vir. Como? Perguntei. Ela pegou a mão de Daniel e ele tirou uma pasta do bolso. Primeiro, você pode só assinar estes papéis de rotina? É para o investimento. Eu olhei para os papéis, depois para os rostos ansiosos deles. Eles achavam que tinham me quebrado, que a falsa reconciliação seria o golpe final para me fazer ceder. Eles não viram a calma nos meus olhos, a firmeza nas minhas mãos. Eles viram o que queriam ver, uma velhinha frágil, pronta para ser enganada. Eu balancei a cabeça lentamente. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse entregando a pasta de volta para Daniel. A decepção no rosto deles foi fugaz, mas eu a vi. E foi a recusa em assinar aqueles papéis, naquele momento, que os levou ao limite. Foi isso que nos levou aquela tarde na sala de estar deles, o clímax do plano deles. Foi por isso que Ashley finalmente perdeu o controle e gritou aquelas palavras que ela pensou que me destruiriam. Ela não tinha ideia de que estava apenas me dando a munição de que eu precisava. A batida na minha porta não foi um pedido, foi um apelo desesperado. Eram Lucas e Sophie, meus netos, com os rostos manchados de lágrimas e os casacos finos demais para o frio da noite. Vovó, estamos com fome, Sophie sussurrou, tremendo. Enquanto eu os envolvia em cobertores e lhes preparava um chocolate quente, Lucas contou a história. Contou que eles eram deixados sozinhos quase todas as noites. Contou que ouvia os pais brigando sobre o dinheiro da vovó. E então ele disse as palavras que congelaram o tempo. A mamãe fica treinando para escrever seu nome igualzinho a você, vovó. Ela tem um caderno cheio. Naquele instante, a contadora forense dentro de mim despertou de um longo sono. O que eles me contaram não era apenas uma traição familiar. Era a confissão de um crime. Com as crianças dormindo em segurança no quarto de hóspedes, fui ao meu escritório. A névoa de confusão e dor que me envolvia há meses se dissipou, revelando uma paisagem nítida e fria. Puxei os extratos bancários que eu já havia separado. Agora, com o testemunho de Lucas, eu sabia exatamente o que procurar. E lá estava. 6 transferências, ao longo de 6 meses, para uma conta corporativa que eu não reconhecia. Cada uma rotulada como investimento familiar. O total era de $65 mil. Um número exato, frio e inegável. A assinatura para autorizar a conta online não era minha. Era uma imitação habilidosa, mas eu conhecia as falhas. Conhecia a hesitação na curva do M. Era a assinatura de alguém que praticou em um caderno, exatamente como meu neto descreveu. A traição tinha um valor e uma prova. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu imprimia cada transação. Meu fôlego era lento e regular. Não houve lágrimas, não houve um grito de raiva. Minha mente, o ativo mais valioso que eu possuía e que eles tentaram me convencer de que estava falhando, entrou em ação com uma eficiência que me era familiar. Cada pedaço de evidência era uma peça de um quebra-cabeça que eu fui treinada a vida inteira para resolver. O gaslighting, as mentiras sobre minha memória, a pressão para assinar documentos, tudo se encaixou. Eles não estavam apenas sendo cruéis ou gananciosos de forma impulsiva. Eles estavam executando um plano metódico para me despojar de tudo, usando a minha própria assinatura falsificada como arma. E eles achavam que eu era fraca demais para perceber. Aquele foi o maior erro de cálculo deles. Liguei a impressora e o scanner. Trabalhei durante a noite com a precisão de um cirurgião. Cada extrato, cada e-mail suspeito, cada anotação que eu fiz em meu caderno sobre as conversas que eles negaram ter acontecido.
Tudo foi digitalizado e salvo em 3 dispositivos diferentes. As cópias físicas foram organizadas em uma pasta, com abas e etiquetas. A frase de Ashley ecoava na minha mente: "Você não merece ser chamada de avó." Eu a peguei e a transformei. Não em dor, mas em combustível. Era o título do meu caso contra eles. Eles achavam que eu era apenas uma avó. Esqueceram-se de que, por 40 anos, eu cacei pessoas exatamente como eles. Pessoas que acreditavam estar acima das consequências. Eles estavam errados. Eles estavam terrivelmente errados. Com a pasta de provas na minha frente, passei as horas seguintes conectando cada transação fraudulenta a um evento específico. A primeira transferência de $10.000, uma semana depois que me pressionaram a simplificar minhas finanças. A maior, de 20.000, 2 dias depois que Ashley quebrou meu medalhão e eu me recusei a discutir sobre a casa. Cada ato de crueldade era um prelúdio para um ato de roubo. Eles usavam a manipulação emocional para me desestabilizar, esperando que eu não notasse os buracos que estavam cavando nas minhas economias. A linha do tempo da decepção era clara, brutal e inegável. Não havia espaço para dúvidas ou mal-entendidos. Era um plano deliberado, executado com uma frieza que me deixou sem fôlego. A dimensão total da conspiração deles tornou-se aparente. Não se tratava apenas dos $65.000. Isso era apenas o começo. O objetivo final era a tutela. A conversa que eu ouvi sobre o laudo de que ela está senil agora fazia todo o sentido. Eles estavam construindo um caso para me declarar mentalmente incapaz. O dinheiro roubado era provavelmente para pagar advogados, talvez até para subornar um profissional para conseguir o laudo de que precisavam. Eles queriam tudo: minhas economias, meus investimentos e o prêmio final, a casa que Chris e eu construímos. Eles não queriam apenas me roubar. Eles queriam me apagar, me transformar em uma sombra legal, uma casca vazia cujos bens eles poderiam administrar. Eu me recostei na cadeira, a luz da manhã começando a filtrar pela janela. A exaustão não me atingiu. Em seu lugar, havia uma determinação de aço. Eu não seria uma vítima nesta história. Eu não permitiria que a memória de Chris e o trabalho de uma vida inteira fossem profanados por sua ganância mesquinha. Eu não iria simplesmente me defender. Eu iria atacar. A contadora forense em mim sabia que a melhor defesa era uma ofensiva esmagadora, baseada em fatos irrefutáveis. A estratégia começou a se formar na minha mente, não como um plano de vingança, mas como um procedimento de auditoria. Eu iria expor cada mentira, cada transação, cada falsificação. Eu iria desmantelar o mundo deles, peça por peça, usando a verdade como meu único instrumento. Com essa decisão tomada, um novo pensamento surgiu. Um pensamento sobre o prêmio final que eles tanto cobiçavam: minha casa. Levantei-me e fui até o cofre de parede escondido atrás de um quadro de Chris na oficina. Girei a combinação, um conjunto de números que só eu e ele conhecíamos. Lá dentro, sob a escritura da casa, havia uma pasta de couro azul. Eu a abri. Dentro estavam os documentos de um fundo fiduciário irrevogável, criado há 10 anos. Um sorriso frio tocou meus lábios pela primeira vez naquela noite. Era a minha vantagem secreta. Minha jogada de mestre, feita uma década antes, por pura prudência. E eles não faziam a menor ideia. Os documentos eram claros. Chris e eu, preocupados com o futuro, havíamos colocado a casa em um fundo fiduciário irrevogável. Eu era a administradora vitalícia, com o direito de viver aqui até o fim dos meus dias. Mas os beneficiários finais? Lucas e Sophie. A casa nunca foi minha para ser tomada. Legalmente, ela já pertencia aos meus netos. Todo o plano deles, toda a manipulação, toda a crueldade para me declarar senil e tomar a propriedade era inútil. Eles estavam lutando uma guerra sangrenta por um território que nunca poderiam conquistar. O advogado deles, se fosse minimamente competente, teria descoberto isso com uma simples verificação de título. Mas a arrogância os cegou. Eles subestimaram a avó e subestimaram a contadora. O poder na sala mudou. Não era mais sobre me defender de um ataque. Era sobre observar predadores caminhando para uma armadilha que eles mesmos construíram. Eles não tinham ideia do que eu tinha. Ou, mais precisamente, do que eles nunca teriam. A voz de Chris ecoou em minha mente, tão clara como se ele estivesse ao meu lado.
Meça 2 vezes, corte 1 vez. Ele me ensinou a ser meticulosa, a pensar em todas as contingências antes de fazer o primeiro corte na madeira. Eu apliquei essa lição à nossa vida financeira. E agora, essa mesma lição guiaria minha resposta. Eu não agiria por impulso. Eu mediria cada passo. Eu reuniria todas as minhas ferramentas. E só então, quando tudo estivesse perfeitamente alinhado, eu faria o corte final. Eu pensaria 3 jogadas à frente. Peguei o telefone. Minhas mãos não tremiam. Disquei um número de memória, o do advogado que Chris e eu usamos por 30 anos. Sr. Davis, é Morgan, eu disse quando ele atendeu, minha voz calma e nivelada. Preciso da sua ajuda. Houve uma pausa. Morgan, é bom ouvir sua voz. O que aconteceu? Eu respirei fundo. Meu filho e minha nora estão tentando roubar minha casa e meu dinheiro. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Entendo, ele disse finalmente, seu tom mudando de amigável para profissional. Venha ao meu escritório assim que puder. Traga tudo o que você tiver. Conte-me tudo. Eu sabia que tinha feito a ligação certa. No dia seguinte, sentei-me em seu escritório e coloquei a pasta sobre a mesa de mogno polido. Expliquei tudo, desde o início do distanciamento até as palavras que meus netos disseram. Mostrei a ele os extratos bancários, apontei a assinatura falsificada, apresentei a linha do tempo que havia montado. Ele ouviu em silêncio, seus olhos se estreitando enquanto examinava cada documento. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e olhou para mim. Morgan, isso não é apenas errado. Isso é fraude, ele disse, sua voz grave. Eu sei, respondi. Ele olhou para os papéis novamente. Eles poderiam ir para a prisão por isso. Eu o encarei, meu rosto impassível. Bom, discutimos a estratégia por mais de 1 hora. Sr. Davis apresentou as opções. Um processo civil para recuperar o dinheiro, uma ordem de restrição. Eu o interrompi. Não, eu disse. Não estamos fazendo um acordo. Não estamos enviando uma carta de advertência. Estamos prestando queixa. Por abandono de incapaz, por fraude financeira, por falsificação, por abuso de idoso, por tudo. Ele me estudou por um momento e depois assentiu lentamente, um brilho de admiração em seus olhos. Entendido. Vou preparar a queixa criminal e contatar o serviço social sobre as crianças. Precisaremos de uma declaração sua e, eventualmente, dos meninos. O alívio que senti foi imenso. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um profissional ao meu lado. A máquina da justiça estava começando a girar. Voltei para casa e encontrei uma mensagem de voz de Daniel. Sua voz estava cheia de uma falsa preocupação. Mãe, estamos preocupados. Você não atende o telefone. As crianças estão aí? Ashley e eu estamos pensando em passar aí mais tarde. Eles estavam testando as águas, tentando ver se eu estava quebrada. Era a minha deixa. Liguei de volta, forçando um tremor na minha voz. Daniel? Oh, graças a Deus, eu não sei o que fazer. Os meninos apareceram aqui. Eu me fiz de confusa, desamparada. Eu não sei o que aconteceu. Acho que estou muito cansada. Ele caiu na armadilha. Está tudo bem, mãe. Acalme-se. Estamos indo para aí para resolver tudo. Eles acreditavam que estavam a um passo da vitória final. Enquanto esperava, eu me movia com um propósito calmo. As crianças estavam seguras, assistindo a desenhos animados e comendo sanduíches, alheias à tempestade que se formava. O Sr. Davis estava preparando os documentos. Os serviços sociais e a polícia seriam notificados no momento exato. Do lado de fora, o mundo continuava como sempre. Mas dentro da minha casa, uma armadilha meticulosa estava sendo montada. Cada palavra que eu disse a Daniel ao telefone foi uma isca. Cada sinal de fraqueza que eu projetei foi um passo que os atraiu para mais perto do abismo. Eles pensaram que tinham vencido. Eles não tinham ideia de que a partida já havia terminado, e eles tinham perdido antes mesmo de se sentarem ao tabuleiro. Eu me sentei na minha poltrona, o medalhão de prata quebrado na minha mão. Olhei para a porta, esperando a chegada deles. Não havia medo, não havia raiva. Havia apenas uma calma fria, a calma de um plano perfeitamente executado. Chris me ensinou a pensar 3 jogadas à frente. Naquela noite, eu estava pensando 5. Eu sabia o que eles diriam, o que fariam, e sabia qual seria a resposta para cada movimento deles. A polícia não chegaria de forma barulhenta. Eles chegariam em silêncio no momento que eu desse o sinal. A armadilha estava montada.
As iscas estavam no lugar. Tudo o que restava era esperar que os alvos entrassem nela, cegos pela própria arrogância. E eu sabia que eles viriam. A ganância sempre vem. Eles chegaram 20 minutos depois, com os rostos contorcidos em uma máscara de preocupação. Daniel abriu a porta com sua própria chave. Um ato de posse que não passou despercebido. Mãe, estamos aqui, ele chamou. Ashley veio logo atrás, com um sorriso solidário que não alcançava seus olhos frios. Eles me encontraram na poltrona, as mãos cruzadas no colo. Oh, graças a Deus vocês vieram, eu disse, minha voz um sussurro frágil. Eles se aproximaram, prontos para o golpe final. Claro que viemos, mãe. Vamos cuidar de tudo, disse Ashley, já olhando ao redor da sala como se estivesse medindo as cortinas. Foi então que a campainha tocou. Um toque firme, não apressado. A expressão de Daniel vacilou. Você está esperando alguém? Eu apenas balancei a cabeça. Ele abriu a porta e seu rosto perdeu toda a cor. 2 policiais uniformizados e uma mulher de aparência severa, com uma pasta na mão, estavam parados no meu umbral. Daniel e Ashley? A mulher perguntou, sua voz calma, mas carregada de autoridade. A confusão no rosto deles era quase cômica. Ashley deu um passo à frente. Sim? O que está acontecendo? Houve algum problema? A mulher, uma assistente social, eu presumi, não sorriu. Estamos aqui a respeito de Lucas e Sophie. E também temos um mandado. Ela entregou o papel para Daniel, cujas mãos começaram a tremer tão violentamente que o documento balançava. Mandado? Que mandado? Isso é um erro. Ashley gaguejou, olhando de mim para os policiais. Foi então que a assistente social disse as palavras que ecoariam para sempre. Pelo que vimos, vocês não parecem ter condições de serem pais, muito menos de decidirem quem merece ser chamada de avó. O queixo de Ashley caiu. O choque em seus olhos se transformou em puro ódio quando ela se virou para mim. Você fez isso! Um dos policiais deu um passo à frente. Senhora, o senhor e a senhora estão presos por fraude financeira, falsificação e abuso de idoso. As consequências foram rápidas e absolutas, como o fechar de um livro de contabilidade. Legalmente, eles foram acusados de múltiplas felonias. Ashley, considerada a mentora, pegou 5 anos de prisão. Daniel, por sua cumplicidade, pegou 3. Financeiramente, suas contas foram congeladas naquela mesma noite. O tribunal ordenou a restituição total dos $65 mil que eles roubaram. Quanto à casa, o advogado deles descobriu tarde demais sobre o fundo fiduciário, uma verdade que fez Ashley desabar no chão do tribunal. Socialmente, a ruína foi completa. Os vizinhos viram as prisões e a história se espalhou como fogo. A família que antes os apoiava virou-lhes as costas. Psicologicamente, a percepção de que perderam tudo por um prêmio que nunca poderiam ganhar os quebrou. Ashley gritava em negação, enquanto Daniel apenas ficava lá, catatônico, o rosto uma máscara vazia de quem percebeu que sua vida inteira tinha sido um erro de cálculo. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Meses se passaram. O silêncio na minha casa não é mais pesado com tensão. É leve, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio do meu avô e pelo som dos pássaros do lado de fora. Lucas e Sophie estão seguros, vivendo com um primo de Chris em um lar estável e amoroso. Eu os vejo todo fim de semana. Quanto a Daniel e Ashley, eles estão cumprindo suas sentenças. Ouvi dizer que declararam falência e que o divórcio é inevitável. Suas vidas, construídas sobre mentiras, desmoronaram. Na minha cômoda, repousa o meu medalhão de prata. Mandei consertá-lo profissionalmente. Seu brilho sob a luz da manhã não me lembra mais da perda ou da traição. Ele não representa mais o que foi quebrado. Ele representa a força que me permitiu consertar a mim mesma, a dignidade que eles tentaram roubar, mas que nunca esteve à venda. A justiça foi feita. Agora, sento-me na minha varanda com uma xícara de chá, sentindo o sol da manhã no meu rosto. O ar parece mais limpo. Aprendi que a força não precisa gritar para ser ouvida e que a dignidade é a única propriedade que ninguém pode tirar de você. Não há arrependimentos, nem um pingo de piedade. Eu durmo a noite inteira, todas as noites. Às vezes, olho para a foto de Chris na lareira. Eu fiz o que você me ensinou. Eu sussurro para ele. Eu medi 2 vezes e cortei 1 vez. Eu pensei 3 jogadas à frente. E eu venci.
Meu tempo é meu novamente, para ser preenchido com a risada dos meus netos, a companhia de bons livros e a paz de uma consciência limpa. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava simplesmente em paz.